Olá, doutora Raquel Rico, psiquiatra, aqui com vocês novamente no Setembro Amarelo, um mês dedicado a pensarmos, a conversarmos sobre a prevenção do suicídio. É muito importante estarmos atentos e sim, é permitido falar sobre suicídio. Nós precisamos quebrar os tabus, evitar uma doença que tem tratamento. É um absurdo pensarmos no suicídio e esconder uma doença grave. Nosso país é o 8º país no mundo onde mais acontece o suicídio. As tentativas são pelo menos 15 vezes mais do que os atos concluídos. E quem cometeu suicídio, na grande parte das vezes, já tinha tido uma tentativa prévia. Nós percebemos que das doenças psiquiátricas, a que mais causa tentativa de suicídio ou suicídio realmente é a depressão. Então, no Setembro Amarelo, hoje eu não quero trazer aqui tanto à tona a questão das doenças psiquiátricas. Muitas estão envolvidas como um fator precipitante para o suicídio. Eu quero dizer sobre o suicídio em si. É uma doença, é o sintoma de uma doença. Existem fatores genéticos claros. Estudos mostraram que gêmeos separados ao nascer e que tiveram vidas completamente diferentes. Um foi adotado por uma família e teve tudo na vida, teve a melhor criação, tudo de melhor, nunca faltou nada. E o outro que passou dificuldades, o outro gêmeo que teve pais adotivos violentos e tudo mais, ambos cometeram suicídio ou tiveram tentativas de suicídio. Então, percebemos aqui uma parte genética e muito importante do suicídio. Não podemos negar que existe um fator biológico, que algumas pessoas são mais suscetíveis a isso. Levando em conta esse fator genético, podemos já, ao analisar o paciente na sua entrevista médica, quando ele vai a um psiquiatra, pois essa é uma pergunta fundamental em toda consulta psiquiátrica, eu que sou professora sempre falo para os meus alunos, né? É importantíssimo perguntar diretamente se existe a ideação suicida. Claro que às vezes essa pergunta vai ser feita de maneiras diferentes, mas quando a gente vê no histórico familiar do paciente que existiu suicídio, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, a gente já liga uma setinha ali, uma bandeirinha, né? Que faz com que a gente sempre esteja atento aos pensamentos de suicídio. Pessoal, o suicídio não começa, você acorda do nada, você estava super bem e acorda do nada, hoje eu vou me matar. Não, é um processo, é uma escadinha. Primeiro vem pensamentos passivos de morte. Ah, Deus podia me levar, eu podia acontecer alguma coisa comigo, queria sumir, desaparecer, eu não aguento mais. Então, pensamentos de não existir, de dormir e não acordar, mas de uma forma passiva. Um segundo degrau vem de que você
contrai alguma coisa, mas você ainda não é capaz de fazer uma autolesão. Então, eu bem que podia pegar uma doença, podia infartar, podia ter um derrame, eu que podia ter pego Covid e morrido no lugar de fulano. Então, já um ônibus podia me atropelar. Não existe a vontade da autolesão, mas existe a vontade de morrer. Um outro passo já passa a envolver a possibilidade da autolesão. Já que nada disso, nem Deus me levou, nenhuma doença, e se eu me auto-infligir algo que possa ser letal? Aqui já estamos diante de uma bandeira vermelha. Pensamentos de suicídio. Não são mais pensamentos só de morte, mas sim de suicídio. O suicídio é um ato deliberado do indivíduo de autoprovocar a morte, consciente disso e de uma forma que ele acha ser letal. Se ele acredita que tomar remédio vai ser letal, é tentativa de suicídio, é ideação suicida. Se ele acha que se jogar na frente de um carro, cometer, enfim, coisas que ele pense serão letais, é ideação suicida. Por que eu digo isso? Porque muita gente, dentro desse preconceito em relação ao suicídio, fala que quem fala cão que late não morde está fazendo para chamar atenção. Não, isso é uma grande mentira, isso é um grande mito e não podemos acreditar nisso. Quem está falando é uma forma de pedir socorro, de falar, escuta, olha aqui, eu tô aqui e estou em sofrimento. Muitas vezes não consegue efetuar o ato suicida porque teve socorro, ainda bem que não deu certo. Mas se naquele momento ele acreditava que aquele método ia ser letal, é considerado tentativa de suicídio com uma grande chance de ter um novo episódio. E, infelizmente, não queremos pagar para ver se vai dar certo ou não o novo episódio. Então, o ato suicida é uma forma de pedir socorro. Ele ocorre na grande maioria das vezes. Algumas vezes, antes, a pessoa tem várias tentativas até que uma hora dá certo. E a gente não pode ter esse preconceito de pensar que porque tentou tantas vezes só tá querendo chamar atenção e tudo mais. Não, não é. Se ele acreditou que podia falecer daquela forma, é sim considerado uma ideação suicida e exige tratamento. Então vamos falar sobre o tratamento. O tratamento inclui, claro, que o tratamento das doenças de base, como eu falei, a grande maioria é a depressão, mas existem medicamentos que chamamos de anti-suicídio. Existem drogas que fazem efeito em questão de horas, muito modernas, aplicadas em clínicas próprias para isso, uma droga muito com resultados magníficos para depressão refratária, que é o que a gente diz, aquela depressão que passou por vários tratamentos e nada deu certo, mas que também é usada para ideação suicida, feita em clínicas próprias, aplicadas por médicos psiquiatras, com avaliação, com uma boa indicação e com resultados maravilhosos. Além dessa droga, existem outras drogas que às vezes demoram um pouco mais de tempo, então talvez lá no início da escadinha, quando a gente já vê pensamentos de morte, tanto passiva quanto ativa, talvez já iniciar remédios via oral que também ajudam no tratamento da prevenção do suicídio. Claro que são um pouquinho mais lentos e exigem monitoramento. E em alguns momentos, principalmente
com uma ideação, com planejamento, já tem data, já fez preparativos, uma coisa mais contundente, pessoas que a gente pensa, e ele pensa que não tem nada a perder, né? Vemos isso numa frequência maior em homens de meia idade, geralmente sem cônjuges, pessoas mais isoladas socialmente, sem muito apoio familiar. São pessoas com maior risco. Então, devemos ficar atentos aos fatores epidemiológicos também, mas a gente vê que as mulheres fazem mais tentativas do que os homens. Porém, os homens cometem mais atos suicidas. Se a gente vê uma análise histórica, as mulheres vêm tentando tanto que elas estão conseguindo e chegando a números cada vez mais próximos dos homens. Então isso é uma coisa séria que a gente tem que levar em conta, né? A mulher é chamada, né? Quer chamar atenção e tudo mais. Não, cometem para pedir socorro. E precisamos perguntar para a pessoa com ouvidos acolhedores, sem julgamento. Você está pensando nisso? E é um alívio muito grande para quem está pensando isso, que alguém esteja disposto a escutar, a ter uma escutativa, a ter uma compreensão e levá-lo a buscar ajuda. Existe ajuda, existe tratamento. Procure um bom psiquiatra, procure um hospital em casos de emergência, um hospital clínico, se você não conseguir um hospital, a coisa mais próxima, procure ajuda. A impulsividade faz parte desse quadro e com ela a gente não brinca. Não vamos pagar para ver esses números crescendo. Busque ajuda e seja você também um ouvido acolhedor e aquela mão que te leva à ajuda médica, a buscar um tratamento psiquiátrico, farmacológico, psicológico, a melhorar a vida dessa pessoa, porque a vida é muito melhor. A morte não é uma opção. Até mais.